Olá, minha amiga, meu amigo. Na defesa da democracia, do estado de bem-estar social contra o nazifascismo. Alegria, alegria porque a vida continua. Estava eu hoje tomando café da manhã quando recebo um telefonema com a notícia da morte de Olavo de Carvalho. O mundo jamais será o mesmo sem a sua presença, Olavo. Pode ter certeza disto. Jamais o mundo será o mesmo sem você. E quem me ligava era um amigo do Rio de Janeiro, eufórico, comemorando a morte de Olavo de Carvalho. Feliz da vida. Até que, enfim, morreu. E eu acho muito estranho isso, na verdade. Eu não comemoro a morte de Olavo de Carvalho. Eu celebro a vida. Eu prefiro ficar com o Twitter que a deputada Jandira Fegali do PCdoB postou hoje de manhã sobre a morte de Olavo de Carvalho, onde ela diz: morte não se comemora, nunca, nem de figura abjeta que influenciou milhões com discurso antivacina e difundiu fake news que levaram muitos a minimizar a pandemia. Lamento pelos que perderam suas vidas por acreditar nessas mentiras. Morte não se comemora, mas se celebra a vida. A ausência de Olavo de Carvalho na face deste planeta abre caminhos para a vida. A morte de Olavo é motivo para celebrarmos a vida. Uma figura abjeta, escrota, sem empatia, sem amor, negado pela própria filha, como péssimo pai, incapaz de se identificar com a humanidade. Só falou merda a vida inteira e se colocava como grande filósofo. Se eu falei agora merda, imagina a quantidade de palavrões que este homem falava, a escatologia que ele representava. E ainda assim conseguiu adeptos. E com todas as suas histórias de negacionismo, de terra plana, coisas absurdas como o príncipe Charles é agente dos muçulmanos, ou Angela Merkel é comunista. E este homem era festejado e é festejado como grande filósofo pelos fascistas brasileiros. Esta figura que nos deixa e que não vale um centavo, que não vale uma lágrima, que não vale nem ser comemorada a sua morte, porque comemorar a sua morte é dar valor a ele. Não, nós vamos celebrar a vida. Nós vamos celebrar a vida e lamentar os que partiram. Elza Soares, Eva Vilma, Nissete Bruno, Françoise Furton, Tiago de Mello. A propósito, sobre este presidente imbecil que nos governa, este desumano, este genocida, foi incapaz de dedicar uma palavra quando do falecimento dessas figuras nacionais, de muitas figuras nacionais que farão falta, esses sim fazem falta ao universo brasileiro. Mas agora, na morte de Olavo de Carvalho, Jair Messias Bolsonaro, ele incluiu Messias, o nome é muita pretensão. É muita pretensão. Jair Messias Bolsonaro vem de público lamentar a morte do grande brasileiro, do grande democrata, do grande filósofo. Enfia, Bolsonaro. Vá você para o inferno junto com ele. Incapaz de mencionar na área cultural as perdas que nós tivemos nesse país. Na área científica, tecnológica, filosófica, as perdas que nós tivemos nesse país. Mas na morte desta figura esdrúxula, abjeta, desta matéria fecal tornada humana, ele vem lamentar a passagem, lamentar a morte. É uma identificação. Uma ameba se identifica com a outra. Um verme se identifica com o outro. Então não tenho que comemorar. Eu tenho que celebrar a vida. Nós, humanistas, socialistas, comunistas, celebramos a vida. É a vida contra a morte. Quando aquele general franquista gritou, no início da Guerra Civil Espanhola, abaixo a inteligência e viva a morte, ele estava celebrando a morte. Que é isto que Olavo de Carvalho, Bolsonaro, Queiroz e tantos outros fazem. Eles celebram a morte. Nós celebramos e comemoramos a vida. Cada nascituro, cada recém-nascido, cada ser humano que chega ao planeta é bem recebido de braços abertos, porque é vida. Os que deixam o planeta, os queridos,
é motivo de choro e de tristeza para nós. Os odiosos, não vale a alegria. Não há alegria na partida dos odiosos, dos anti-humanos. Aproveitamos a morte de Olavo de Carvalho para celebrar a vida. A morte dele torna o planeta mais leve. Realmente, Olavo, o mundo nunca mais será o mesmo sem a sua presença. Descarregou-se uma tonelada de lixo com a sua morte. Aliviou-se, não só o Brasil, mas até o próprio planeta. Não comemoro, mas não desculpo. Perdoo porque não quero levar sua imagem, sua carga, sua negativa, seu karma na minha vida. Mas não desculpo. Não desculpo porque o seu Olavo é indesculpável. Você tinha consciência plena do quanto você trabalhou ao lado deste genocida pela morte de centenas de milhares de brasileiros com seu negacionismo da vacina. É com pesar que eu digo aqui e relembro a morte de centenas de milhares de brasileiros. Da sua morte não tenho nenhum pesar. E falando neste verbo pesar, ao contrário, é um peso que a gente tira de cima da gente. Vai, Olavo. Segue teu caminho. Vai para onde deve ir. Se está calor demais no Brasil, no Rio, São Paulo, se a turma está insuportável, Porto Alegre, Ministério da sensação térmica de 42 graus, eu imagino o calor que você vai passar para onde você está indo neste momento. Mas isso é figura de retórica. Fato é que o mundo jamais será o mesmo sem sua presença. Procópio Ferreira, o grande ator brasileiro, quando tinha que assistir uma peça de algum colega canastrão, tinha que assistir até o final e, por gentileza, é comum entre nós, ao final a gente vai ao camarim cumprimentar o ator, os atores. O que Procópio dizia para o sujeito que teve uma péssima interpretação, uma péssima atuação? Procópio dizia: ninguém seria capaz de fazer este papel como você. O canastrão ficava todo feliz, mas isso era uma grande ironia de Procópio. Ou seja, para fazer esta merda, só você. É a mesma coisa, Olavo. O mundo não será o mesmo sem você. Será melhor, pode ter certeza disso. E nós vamos acabar com a sua memória, com a memória de Jair Messias Bolsonaro, dessa raça toda, porque não serão lembrados. Serão lembrados nos tribunais, onde tem crimes a serem punidos. Mas com o passar do tempo serão esquecidos. Como de vez em quando se lembra que Fernando Collor de Mello foi presidente, mesmo sendo senador agora. Quem se lembra de Filinto Miller, torturador, chefe de polícia de Getúlio Vargas, torturador, cruel? Não, esses nomes são apagados da história e só são lembrados com vergonha. Para serem humilhados, para serem relembrados como anti-humanos. Então, Olavo, ninguém seria capaz de filosofar como você. Aproveita e faz a cabeça do capeta. Ou melhor, presta contas a ele do serviço que você fez para ele aqui. A gente prossegue. Ninguém solta a mão de ninguém. Vamos juntos, celebrando a vida, não comemorando a morte. Celebrando a vida. Um abraço.